Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Dia de abertura do Congresso Nacional. Com o apoio de Lula, Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado. Ele disputou a vaga com o ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho. Na Câmara dos Deputados, Arthur Lira é o favorito para permanecer à frente da casa por mais 2 anos. A eleição acontece agora. Os senadores reelegeram hoje Rodrigo Pacheco para mais um mandato à frente da casa. O repórter Igor Damasceno acompanhou essa votação e vai nos trazer as informações ao vivo, direto de Brasília. Acaba de receber a informação também que Arthur Lira acaba de ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados. Já eram favas contadas. Já no Senado, a eleição foi com muito mais emoção, né, Igor? Conta pra gente como foi o dia no Salão Azul. Pois é, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. Olha, contrariando a todas as expectativas, o atual presidente do Senado e, consequentemente, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, foi reeleito para essa nova legislatura que se inicia hoje. Claro que algumas pessoas acreditavam que seria uma vitória acirrada, mas dos 81 senadores, 49 escolheram a recondução de Rodrigo Pacheco e outros 32 optaram por Rogério Marinho, do Partido Liberal. Até o início da tarde de hoje, havia uma terceira opção de votos entre os senadores, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Só que, faltando poucas horas para o início das votações, o senador Eduardo Girão retirou a candidatura dele e apoiou Rogério Marinho. Olha, logo depois de ser reeleito, em seu primeiro discurso, Rodrigo Pacheco defendeu a democracia, disse que vai lutar pela pacificação e condenou os atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro. No entanto, Rodrigo Pacheco ressaltou que essa defesa da pacificação não significa aceitar os atos golpistas de quem não aceitou a vitória de Lula nas urnas eletrônicas. Vamos acompanhar o discurso de Rodrigo Pacheco depois que foi reeleito. Pacificação não significa omissão ou leniência. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Está aí, então, as duras palavras do novo presidente, o atual presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, contra os atos antidemocráticos. Em nota, Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, a legenda do principal opositor de Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho, reconheceu a vitória do atual presidente da casa, mas disse que vai fazer oposição forte à base aliada do governo federal ali no Congresso Nacional. Os esforços, nesse momento, estão voltados para a Câmara dos Deputados. Como você disse, Amanda, Arthur Lira já foi reeleito, não surpreendeu a ninguém, já era esperado mesmo, mas sobre esse assunto eu volto a qualquer momento com mais novidades. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Igor. E só para complementar, com uma votação recorde, Arthur Lira conquistou 464 votos. O outro candidato, Chico Alencar, do PSOL, teve 21 e Marcel Van Hatten, do Novo, teve 19. Para vocês terem uma ideia da importância dessa votação, as votações recordes até então tinham sido de João Paulo Cunha, do PT, em 2003, e de Ibsen Pinheiro, em 1991, ambos com 434 votos. Portanto, Arthur Lira com uma vitória maiúscula e com muito capital eleitoral e político para negociar com o governo Lula. A sessão de abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal foi marcada por discursos fortes em defesa da democracia. Os presidentes dos 3 poderes participaram do evento. Foi o primeiro evento no Supremo Tribunal Federal após os ataques de 8 de janeiro. Para realizar a cerimônia, os servidores do STF fizeram um mutirão para reformar a corte em apenas 3 semanas. Durante a solenidade, foi exibido um vídeo mostrando os trabalhos de recuperação. A gravação faz parte da campanha Democracia Inabalada.
Nos discursos, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente Lula destacaram a importância da harmonia entre os três poderes. Lula também elogiou a força demonstrada pelos ministros do STF após os ataques. Mais do que um plenário reconstruído, o que vejo aqui é o destemor de ministras e ministros na defesa da nossa Carta Magna. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. Acredito no diálogo, no respeito, na moderação, pois isso é a base para enfrentarmos os enormes desafios do Brasil. Por isso nós estamos aqui. Estamos do mesmo lado, o lado do povo brasileiro. Temos obrigação constitucional de convivermos em harmonia. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmou que, por mais violentos que foram, os ataques não vão conseguir silenciar a corte e prometeu agir com rigor para punir os responsáveis. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo. Os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que as financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Vamos direto a Brasília ouvir ao vivo um trecho do discurso de Arthur Lira, que acaba de ser reeleito presidente da Câmara com 464 votos, um recorde. Estamos sem áudio nesse momento, infelizmente, mas o presidente Arthur Lira acaba de confirmar uma vitória maiúscula, 464 votos, 21 de Chico Alencar, do PSOL, 19 de Marcel Hatten, do Novo. Ele conseguiu reunir um bloco de apoio de 20 partidos diferentes. Esses 20 partidos somavam quase 500 votos. Ele teve quase todos os votos, 464. Então, certamente, é o presidente da Câmara mais poderoso, talvez mais poderoso até do que Eduardo Cunha, que aceitou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Arthur Lira certamente escreve uma história aí de sucesso, de grande capital político à frente da Câmara dos Deputados. Conseguiu reunir um bloco de apoios que vai da esquerda, do PT, com o PT, até a direita, com o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. E voltamos a qualquer momento com novas informações sobre as eleições na Câmara e no Senado. Todos os proprietários de armas de fogo deverão cadastrar os armamentos ou recadastrar os armamentos no sistema da Polícia Federal em até 60 dias. A decisão é do Ministério da Justiça e tem o objetivo de concentrar os registros de armas no sistema da PF, inclusive o arsenal de caçadores, atiradores e colecionadores, conhecidos como CACs, que hoje é controlado e registrado pelo Exército. Quem não fizer o cadastro pode ter o armamento apreendido e responder pelos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 13,75% ao ano. A taxa não é alterada desde agosto do ano passado. Esta foi a primeira reunião do comitê no governo Lula. O resultado já era esperado pelo mercado. Micro e pequenos empresários de todo o país terão acesso a 14 bilhões de reais em linhas de crédito para ampliar os negócios neste ano de 2023. Os empréstimos com juros diferenciados e prazo maior para pagar podem ser feitos por meio de um programa do governo federal. Lucas é comerciante na Grande BH e, para garantir a saúde financeira do negócio, recorreu ao FAMP, um fundo de aval do Sebrae que facilita o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas. A gente utilizou esse benefício para poder melhorar a saúde da empresa, honrar os compromissos com nossos fornecedores, com os nossos funcionários, e dar uma alavancada nas vendas. Em Minas Gerais, cerca de 40 mil negócios receberam quase 2 bilhões de reais em empréstimos nos últimos 2 anos. O estado é o segundo com maior número de operações de crédito por meio do Fundo Garantidor do Sebrae. Em todo o país, mais de 540 mil empresas foram atendidas. É um benefício muito bom, não é uma coisa que você vai ficar ali apertado financeiramente. Você consegue
fazer uma análise, né, do fluxo de caixa da empresa e ver que esse recurso ele não é um recurso que vai entrar como uma dívida, ele entra como um investimento no caso, né? O fundo de aval do Sebrae garante até 80% da operação de crédito. O valor do empréstimo depende do faturamento da empresa. Consegue garantir esse crédito de uma forma complementar em até 80%, mas a análise ela continua sendo do agente financeiro. O Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Governo Federal, também oferece esse tipo de benefício. Atualmente estão disponíveis 14 bilhões de reais para empréstimos e financiamentos com juros diferenciados e prazo maior para começar a pagar. Plínio é dono de um pet shop na capital mineira e enfrentou muitas dificuldades no começo da pandemia. O faturamento caiu 95%. A salvação veio com uma linha de crédito do Pronamp. Tive que procurar o aval para manter os funcionários, manter todo o sistema funcionando. Foi uma salvação mesmo em relação ao caixa. Todos os grandes bancos do país, públicos e privados, permitem empréstimos por meio do programa. Ano passado foram realizadas mais de 400 mil operações. Os valores somaram quase 34 bilhões de reais. O Plínio se recuperou da crise e ampliou o negócio. Essa unidade é nova, tem cerca de 6 meses. Foi fruto, sim, do recurso que entrou e fruto da manutenção do negócio em si, né? Em meio ao processo de recuperação judicial, a Americanas informou hoje o fim de alguns contratos com empresas terceirizadas. O serviço de vendas por telefone foi interrompido. Segundo a empresa, não foi iniciado nenhum processo de demissão de funcionários. Disse ainda que está finalizando o plano de ações para os próximos meses, a fim de garantir a continuidade das atividades da empresa, como o pagamento em dia de salários e benefícios dos funcionários. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil desarticulou um esquema de pirâmide envolvendo criptomoedas. Um ex-dirigente do Botafogo foi preso por suspeita de manter a fraude e lesar dezenas de clientes. Ricardo Wagner de Almeida já presidiu o Conselho Fiscal do Clube Carioca e, atualmente, era o responsável por pelo menos 2 empresas da área de investimentos e criptomoedas. Além de Ricardo Wagner, outras 11 pessoas estão sendo investigadas por envolvimento com o esquema de pirâmide. Os crimes que eles irão responder, será a organização criminosa, estelionato. E aí a gente vai ver se existe mais outras situações, tipo lavagem de dinheiro e congêneres. Na casa do alvo da operação em Niterói, região metropolitana do Rio, os policiais da Delegacia de Defraudações apreenderam documentos, equipamentos eletrônicos e computadores. Crachás de funcionários da empresa também foram apreendidos. Em 2021, as primeiras denúncias contra uma das empresas foram feitas à polícia. O grupo buscava pessoas que investiam dinheiro com a promessa de retorno a juros altos. Dezenas de vítimas foram encontradas no Rio de Janeiro. O grupo também atuava no estado de São Paulo e o prejuízo dos clientes é superior a 3 milhões de reais. Essa organização criminosa, ela captava quantias monetárias, elevadas quantias monetárias, com a promessa de investimento em criptomoedas. E o retorno seria em 24 meses, os lucros seriam de aproximadamente 4% ao mês. Nos primeiros meses havia realmente esse retorno, só que depois, a médio prazo, não mais acontecia esse ressarcimento. Em São Paulo, a chuva que começou ontem à noite e só parou hoje de manhã causou transtornos em vários pontos da região metropolitana. E um problema recorrente há muitos e muitos anos. Parte da rodovia Regis Bittencourt, que liga a capital paulista ao sul do país, ficou intransitável por cerca de 20 horas. Imagina a dor de cabeça, né? Segundo a concessionária que administra a via, neste momento existem 2 quilômetros de congestionamento nos 2 sentidos. Durante todo o dia, muita gente ficou parada no local sem saber o que fazia. Quem passava por esse trecho na região de Embu das Artes encontrou os 2 sentidos da pista alagados. Alguns motoristas se arriscaram. Carro grande passa, mas carro pequeno não tem como. O dono desse carro foi um deles e se deu mal. Por sorte, ele e outros 2 passageiros saíram ilesos. Alguns motociclistas também resolveram enfrentar a água suja. Outros preferiram voltar na contramão. A água ficou represada em cerca de 100 metros de extensão da via.
Não dava para ver o fim da fila de carros. Segundo a concessionária que administra a rodovia, foram 12 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo. Não tem condição de passar não, minha gente. Só de helicóptero. Ela vai ficar brava. Caminhoneiros atrasaram entregas. Este ficou pelo meio do caminho. Passageiros deste micro-ônibus ficaram horas dentro do veículo até serem resgatados. Um dia perdido, hoje já era. Estou parado aqui, esperando a vontade do nosso poder público, o que eles podem fazer pela gente. Quando os 380 funcionários dessa empresa chegaram para trabalhar, eles tiveram uma surpresa. A rua, totalmente alagada. Aí o pessoal que estava lá dentro teve uma ideia e empilhou essas plataformas de madeira, esses pallets, para facilitar as entradas e saídas das pessoas. Segundo a prefeitura, o desabamento de um galpão obstruiu a passagem da água no rio Poá, causando o alagamento. Essa parte aqui é onde nós tínhamos um prédio que acabou assoreando a galeria. A Defesa Civil de Embu das Artes fez a demolição, estamos com todo o maquinário aqui no local, estamos tentando fazer com que essa água possa escoar por meio dessa galeria, refazer essa galeria. Depois de interromperem o serviço durante a pandemia de Covid-19, o consulado americano no Brasil retomou as entrevistas para a liberação dos vistos para entrar no país. Desde então, brasileiros têm enfrentado longas filas para conseguir o visto americano pela primeira vez. Em alguns casos, essa espera pode passar de 1 ano. Em frente ao Consulado Geral dos Estados Unidos, em São Paulo, as filas voltaram. Aqui, a maioria é turista. Orlando, visitar a Disney com as minhas filhas. Talvez Los Angeles, não sei. Ainda tô vendo. Minha irmã foi lá e gostou, então talvez lá. O problema começou durante a pandemia, lá em março de 2020. As emissões de visto ficaram suspensas por 1 ano e meio, o que gerou um acúmulo de pedidos. Antes da pandemia, o prazo era de até 15 dias entre o agendamento, a entrevista e a liberação ou não para a entrada nos Estados Unidos. Atualmente, aqui em São Paulo, a espera é de pelo menos 1 ano e 4 meses. Em Brasília e no Rio de Janeiro, o tempo de espera passa de 1 ano e 2 meses. No Recife, a espera é de quase 1 ano. Já em Porto Alegre, são cerca de 10 meses. O governo americano diz que muitos turistas conseguem adiantar a data das entrevistas sem custo adicional devido a cancelamentos de outros solicitantes e a abertura de novos horários de atendimento. Mas, como não há uma previsão para que esse prazo seja reduzido, quem está pensando em viajar pode ter prejuízo se comprar as passagens e reservar o hotel sem antes ter o visto em mãos. Essa organização, ela tem que começar primeiro, você tira o seu passaporte, se não tiver, depois você preenche o formulário DS-160, depois você marca a entrevista e depois você faz a sua programação de viagem. Dar as coordenadas, as diretrizes corretas para realmente haver a aprovação do visto. Haja vista que há necessidade de documentação essencial para a comprovação de vínculo. O Lucas e a namorada fizeram o agendamento em junho do ano passado e agora aguardam a entrevista para junho deste ano. O objetivo da viagem, levar as crianças para conhecer a Disney. Cara, a minha expectativa ela é enorme, né? Eu estava comentando essa semana com a minha mulher. A ansiedade está matando, sabe? E eu sei que o visto vai ser aprovado, como eu falei com ela, a gente tem vínculos fortes que podem aprovar o nosso visto. E pensando se não for aprovado também, depois de 1 ano de espera, ter que agendar novamente, esperar 1 ano, 2 anos, aí seja o que for para poder tirar o visto novamente. Desistir está fora de cogitação. Jamais. Não. O governo de São Paulo sancionou a lei para o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo Sistema Único de Saúde. A nova lei vai beneficiar pacientes de doenças graves. Fernanda conta que o filho, Miguel, vivia internado para tratar uma asma crônica, decorrente da prematuridade. Ele chegou no mesmo mês a ficar 7 vezes internado, 3 dela na UTI. Fizemos todos os tratamentos convencionais possíveis, sem muita resposta.
e isso dificultava muito o desenvolvimento do Mig. Miguel tem síndrome de Down e síndrome de moia-moia, uma doença progressiva que afeta os vasos sanguíneos do cérebro. Aos 7 anos de idade, recebeu a indicação do uso de cannabis para o tratamento. Hoje em dia ele é uma outra criança. A gente conseguiu melhorar a parte de imunidade, ele não teve avanço da doença encefálica, ele não teve evolução da doença e o Miguel era desenganado. O Miguel não tinha nenhuma expectativa de vida. Ele não teve mais crises de asma. Medicamentos à base de cannabis têm alto custo porque a produção da planta é restrita no Brasil. Fernanda teve que entrar na justiça para conseguir o remédio para o filho. Ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou o projeto de lei para fornecer o medicamento de graça pelo SUS. Um grande incentivo para que o governo federal tenha aí uma lei federal para garantir não só o acesso ao SUS, mas como garantir também o acesso ao plantio nacional, aos insumos produzidos aqui, gerando emprego, renda. Agora, para regulamentar a legislação, o governo vai criar um grupo de trabalho responsável pela implementação, atualização e reavaliação da política estadual de medicamentos formulados à base de cannabis. A gente precisa, primeiro, ter capacidade na rede pública de diagnosticar essas doenças raras. Segundo, a gente tem que capacitar os nossos profissionais de saúde para fazer a prescrição. E a partir daí o Estado tem que ter capacidade de fornecer. A gente sabe que tem uma resposta muito boa na fibromialgia, a gente sabe que tem uma resposta muito boa na síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes, insônia, estresse, ansiedade, enxaqueca, tensão pré-menstrual, dores abdominais, dores pélvicas, dores crônicas. No caso de Miguel, o resultado do tratamento, segundo a mãe, é prova de que ele pode ter mais qualidade de vida. Hoje o Mig ele tem uma vida muito mais próxima de uma vida de uma criança típica, com as atividades, com a rotina, com a escola. São 4 anos já sem nenhuma intercorrência hospitalar, sem nenhuma crise respiratória. Olha só que decisão importante. Mudou a vida do Miguel e pode mudar a vida de milhões de crianças e brasileiros, né? Bom, finalmente chegamos a fevereiro, um mês muito aguardado pelos apaixonados por carnaval. Em Pernambuco, os tradicionais bonecos de Olinda já estão quase prontos para botar o bloco na rua. Foram 2 anos de espera por esse momento tão especial. Os Beatles, Elvis, Rita Lee, David Bowie e Freddie Mercury estão convidados a trocar o rock pelo frevo. O pernambucano Chacrinha e os craques do futebol brasileiro, Pelé, Neymar e Richarlison, também vão marcar presença na festa. Nem mesmo os super-heróis vão ficar de fora. De passagem pelo estado, a turista Rosana Vilela ficou encantada. Era um sonho para mim, né? Ver tudo isso pela televisão é mágico. E estou muito feliz de estar aqui e conhecer um pouco mais da história. Uma das grandes novidades deste ano é o boneco de Elizabeth II. A alegoria que homenageia a rainha da Inglaterra não é a única representante da realeza por aqui. Tem também o rei do brega, Reginaldo Rossi, e os reis do iê-iê-iê, Roberto Carlos e Erasmo. Se depender da Embaixada dos Bonecos Gigantes, personalidades de todos os estilos e credos vão se encontrar no Carnaval de Pernambuco. A única regra é brincar em paz. Por isso, esta será a primeira vez desde 2007 que não haverá nenhum boneco representando políticos no desfile. Nem mesmo o atual presidente da República, Lula, será retratado na festa. Para evitar embates, né, já vem de um bom tempo aí essa questão de turbulências, né? Eu acho que é um ano para o brasileiro contemplar a paz, se divertir e deixa para conversar política mais à frente, né? Vamos curtir e brincar carnaval de forma assim tranquila. Agora vamos voltar a Brasília com o repórter Igor Damasceno para falar novamente sobre as eleições para a presidência das duas casas, Câmara e Senado. Igor, boa noite mais uma vez. Você já nos contou sobre a eleição de Pacheco, 49-32 contra Rogério Marinho. Fala um pouco sobre Arthur Lira, que teve uma votação recorde, 464 votos, um capital político impressionante do presidente da Câmara, que acabou o seu discurso ainda agora, né, Igor?
Exatamente, Amanda. Boa noite novamente a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. Essa votação tão expressiva, recorde, 464 votos favoráveis para a recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados, é resultado de uma frente ampla. Ou seja, vários partidos políticos que fecharam acordos com Arthur Lira nos últimos meses. São partidos que vão da esquerda, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, passa pelo Centrão, como MDB e União Brasil, e vai até os partidos de direita, como, por exemplo, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, várias legendas apoiaram Lira numa frente ampla em acordos que foram fechados desde o final do ano passado. Só para a gente ter uma ideia, os outros dois opositores de Lira conseguiram juntos apenas 40 votos. Em seu primeiro discurso, que terminou agora há pouco, Arthur Lira defendeu a democracia, também defendeu o diálogo e a liberdade de expressão de cada deputado que ele vai continuar chefiando agora nessa nova legislatura que começa hoje. E olha, o dia foi intenso lá no Congresso Nacional, isso porque a cerimônia de posse dos novos parlamentares começou cedo, por volta das 10 horas da manhã. Sobre esses bastidores do parlamento, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Aos poucos, deputados e senadores foram se aglomerando no plenário das duas casas. A formação das chapas que vão compor a mesa diretora foi feita depois de muita negociação e definida momentos antes da votação começar. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu o apoio de 14 legendas, que totalizam 496 deputados. No entanto, o voto é secreto e depositado nessas cabines. Por isso, os deputados não necessariamente votariam no político que os partidos apoiaram. Situação semelhante à do Senado. Rodrigo Pacheco, que disputou a recondução à presidência, contou com o apoio do União Brasil. Mas o senador Sérgio Moro, que é dessa legenda, não manifestou apoio ao atual presidente. São três propostas diferentes, não é um fla-flu. Já me posicionei. O governo federal defendeu as candidaturas de Lira e Pacheco. Apesar de ter prometido não interferir, Lula fez uma manobra já conhecida. Exonerou 13 ministros para que eles retornassem aos cargos de parlamentares e votassem nos candidatos apoiados pelo governo. Para a votação no Senado, foram exonerados o ministro da Educação, Camilo Santana, da Agricultura, Carlos Fávaro, da Justiça, Flávio Dino, dos Transportes, Renan Filho e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Todos manifestaram apoio a Rodrigo Pacheco. Para ajudar na recondução de Lira, Lula exonerou Daniela Carneiro, do Turismo, Juscelino Filho, das Comunicações, Luiz Marinho, do Trabalho, Marina Silva, do Meio Ambiente, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Padilha é quem deve manter o diálogo com o Congresso Nacional. Independente do resultado das eleições, tanto na Câmara quanto no Senado, eles possam ter certeza absoluta que o governo vai ter a melhor relação institucional, não só com os vitoriosos, mas também com aquelas candidaturas, tanto na Câmara quanto no Senado, que venham a ser derrotadas. Todos os ministros que foram exonerados vão voltar ao cargo amanhã. A maioria deles é do próprio Partido dos Trabalhadores ou de partidos de esquerda, como PSB, Rede e PSOL. Os demais são de partidos do Centrão, como MDB e União Brasil. Legendas que se aliaram ao presidente Lula e decidiram apoiar Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. A estratégia de apoiar os atuais mandatários das duas casas foi para evitar possíveis resistências, como as que foram enfrentadas por Dilma Rousseff em 2016. E o Congresso Nacional deu início hoje ao ano legislativo com a posse de 513 deputados e 27 novos senadores. Veja agora como ficaram as bancadas da Câmara e do Senado. Uma renovação inferior a 50%. As mudanças nos plenários da Câmara e do Senado foram bem menores que na última legislatura. Mas o Congresso, que voltou a funcionar nesta quarta-feira, está bem mais à direita. Os parlamentares eleitos representam, em sua maioria, ideais conservadores, o que significa uma oposição forte ao governo do presidente Lula. Dos 513 deputados, 423 são homens e 90 mulheres. A maior bancada é a do PL, com 99 cadeiras, seguida pela federação partidária, formada pelo PT,
PV e PCdoB, com 81 representantes. 295 parlamentares foram reeleitos. 201 assumem uma vaga na casa pela primeira vez e 17 são ex-deputados que conseguiram se eleger novamente. No Senado, a renovação é de apenas 1/3 das 81 vagas. Dos 27 senadores que tomaram posse, 5 já exercem mandato e foram reeleitos em outubro. Davi Alcolumbre, do União Brasil, Omar Aziz e Otto Alencar, do PSD, e Romário e Wellington Fagundes, do PL. Estudos apontam que o atual presidente deve enfrentar uma oposição de 231 parlamentares na Câmara dos Deputados e de 33 no Senado Federal, quase a metade das duas casas. Esse número é o bastante para barrar propostas de emenda à Constituição, como a que retirou gastos sociais do teto de gastos. Essas propostas exigem 1/5 de votos favoráveis para serem aprovadas. O Senado é majoritariamente a favor do novo presidente, do novo governo do presidente Lula. Ele é minoritariamente a favor do ex-presidente Bolsonaro. Só que é uma minoria que é forte, que é consistente, né? que é aguerrida e que a gente precisa reconhecer a sua força. Em meio à disputa política, espaço para a diversidade, o que pode facilitar a votação das chamadas pautas de costumes, que envolvem direitos às minorias. As deputadas Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, são as primeiras mulheres trans eleitas na história do Congresso Nacional. Salabert recebeu mais de 200 mil votos, o que também fez dela a deputada federal mais votada em Minas Gerais. Isso é um termômetro de como a democracia no Brasil tem se alargado, porque democracia pressupõe não só uma diversidade de partidos ou ideológica, mas também uma diversidade de corpos e de identidades. Então a nossa vitória é, sobretudo, uma vitória da democracia no país. Na nova Câmara, 27 deputados se declaram pretos, 107 pardos e 5 indígenas. Nós chegamos para mulherizar, para reflorestar a política, porque quando as leis do Congresso calou, o ecocídio em nosso território falou, o genocídio em nosso território falou. Estaremos aqui porque entendemos que não dá para pensar uma lei sem pensar a construção a partir dos corpos indígenas. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, diz a lenda que jornalista não é bom de matemática. Mas ontem você contou aqui que Pacheco provavelmente teria entre 48 e 50 votos. Então, na média, você acertou, porque ele teve 49. Agora, eu sei que de análise política você é muito bom. Então, traduz esses números para a gente. 49 votos no Senado para Pacheco e 464 para Lira na Câmara. Um recorde para eleições desse tipo na casa. Amanda, boa noite para você, boa noite para o Augusto, para quem está nos assistindo. Lá no Senado, o Pacheco teve 49 votos. É exatamente o mínimo necessário, Amanda, para se aprovar uma proposta de emenda constitucional, para mudar a Constituição. Porque são necessários 3/5 dos 81 senadores. No Senado, isso dá 49 votos. Na Câmara dos Deputados, dá 308 votos. Então, o Pacheco teve exatamente o número para aprovar uma emenda constitucional. Claro que você precisa ter uma margem de manobra, então isso vai exigir do Lula, presidente da República, muito trabalho para aprovar a emenda constitucional. O Rogério Marinho teve 32 votos no Senado. Para se abrir CPIs, são necessárias 27 assinaturas e o Supremo já reconheceu que isso é um direito de minoria. Então, o Lula também vai ter problema para barrar CPI do Senado, porque o governo não gosta de CPI. A boa notícia para o Lula em relação ao Pacheco é um aliado muito fiel e a gente tem um sistema bicameral. Então, se o Lira, que não é tão confiável aos olhos do governo, ganhou na Câmara de lavada como ganhou, o Pacheco pode ser um freio ao Arthur Lira, porque uma matéria que é aprovada na Câmara tem que passar pelo Senado. E a gente viu durante o governo Bolsonaro algumas pautas bem conservadoras, bem reacionárias. Elas prosperaram na Câmara com o Lira, mas foram barradas lá pelo Pacheco, que irritou muito o Bolsonaro. Então, isso é bom. Em relação ao Lira, é um trabalho que vai ter que ser feito na base do fio do bigode, porque lá são 308 votos, o Lira ganhou essa votação recorde, mas isso não significa que o Lula tenha essa base lá. A base é menor, como a gente viu na reportagem há pouco. Agora, Kennedy, o que marcou o início do ano judiciário, né, lá no STF, reformado, reunindo ali os três poderes hoje nessa cerimônia?
Augusto, eu destacaria 2 fatos. Primeiro, em todos os discursos, uma defesa da democracia e uma condenação aos atos golpistas, aos atos terroristas de 8 de janeiro. Isso foi importante, mostrou uma união das diversas pessoas que se manifestaram, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, o presidente da República. E as juras de amor do Augusto Aras à democracia e uma frase dele dizendo que o Ministério Público teve uma atuação discreta no governo Bolsonaro, quando ele atuava como um engavetador geral da República. É o Aras tentando aí estabelecer uma melhor relação com o presidente Lula e também melhorar um pouco a imagem dele, que saiu queimada durante o governo Bolsonaro, porque ele funcionou como alguém que estava engavetando os projetos. Eu destacaria isso e o recado do Lula também foi importante. O Lula diz que quer apaziguar a relação entre os poderes, é diferente da relação que o Bolsonaro tinha com o Supremo. O Bolsonaro xingava o ministro do Supremo. O Lula, que passou maus bocados no Supremo, com votações aí que contribuíram para ele ficar 530 dias preso, hoje fez acenos de paz para o Supremo em defesa da democracia. Ô, Kennedy, e amanhã é noite de estreia aqui na Rede TV, o reestreia do programa É Notícia, comandado por você, Kennedy Alencar, e com o primeiro convidado especial. Você vai nos revelar a identidade? Quem abrirá a reestreia da notícia amanhã? O Amanda, é o presidente Lula. Ele topou ser o primeiro convidado. É uma reestreia do É Notícia, né? É um programa que eu comecei em 2008 na Rede TV. Depois você apresentou muito bem durante muito tempo. Ele ficou um tempo fora da grade. A Rede TV está voltando com ele agora. É um programa bacana. Vou procurar entrevistar personalidades da política, da economia, da sociedade civil. Enfim, atualizar em relação a temas importantes para o telespectador da Rede TV como um todo. Então, o primeiro entrevistado é o presidente Lula. Vai falar com a gente amanhã às 23h15 e a gente vai dar no Rede TV News aí com você e com o Augusto alguns trechos para os nossos telespectadores. E depois o programa vai continuar às quintas-feiras às 23h45. Amanhã é uma antecipação especial de meia hora pela deferência da entrevista com o presidente Lula, que topou falar com a primeira TV aberta aí com a Rede TV falando com a gente, Amanda e Augusto. Obrigado, Kennedy. Estaremos ligados então amanhã com você e o presidente Lula aqui na Rede TV. E para relaxar, uma cena curiosa no parque de montanhas da cidade de Boulder, no Colorado, Estados Unidos. Um urso foi flagrado tirando centenas de selfies entre as árvores do local. Os registros foram feitos por uma câmera especial com sensor de movimento. O urso se aproximou da lente e fez várias poses. Viu, Augusto? Ursinho vaidoso esse aí. Rede social, né? Pois é, o Instagram. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite para você. Até amanhã.